Seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Nesta edição vamos falar sobre a manifestação que acontecerá no dia 15 de maio em Brasília. É o Movimento Verde e Amarelo convocando os produtores rurais para participarem desta manifestação em prol do governo, em prol da democracia, em prol da segurança para o agro e para o Brasil. Volto já com as informações, mas antes quero convidar você a participar do nosso canal YouTube, Facebook e também no Instagram. O Paracatu Rural também está em podcast. Para você acompanhar o nosso conteúdo, então basta pesquisar por Paracatu Rural na sua plataforma favorita. Pode também cadastrar o seu e-mail em nosso site, paracaturural.com, e acompanhar as nossas publicações. E ainda, a variação do dólar em tempo real também você confere no nosso site. Eu volto em instantes com as informações. Fique aí. Política e agronegócio. Sou Francis de Oliveira e é sempre um prazer estar aqui com você no Paracatu Rural. Nesta edição vamos falar sobre uma manifestação que está prevista para acontecer no dia 15 de maio. Isto mesmo, 15 de maio acontecerá em todo o Brasil uma manifestação em prol do Brasil e da família. Na data em que se comemora o Dia Internacional da Família, o Movimento Verde e Amarelo, em conjunto com a Marcha da Família, convida você, produtor rural, todos os interessados, para participarem desta manifestação. Uma peça fundamental hoje para o Brasil é o agronegócio e o setor também está à frente dessa manifestação. Segundo os organizadores, a concentração dos produtores rurais será no Parque de Exposições da Granja do Torto, no Distrito Federal. Porém, pode sofrer alteração, de acordo com o número de confirmações. Até o momento, são milhares de produtores rurais já confirmados, com mais de 10 pranchas e 20 tratores. Um dos organizadores, o presidente da Comissão de Assuntos Tributários e do Agronegócio da Andaterra, Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra, Jefferson Rocha, que é produtor rural e advogado de Santa Catarina, explicou sobre o evento e também sobre o movimento que já existe há algum tempo, lutando por melhorias ao produtor rural. O Movimento Brasil Verde e Amarelo, ele foi um movimento que nós criamos em 2019, para apoiar as reformas que o Brasil precisa. São 70 e tantas associações de classe, sindicatos, lideranças do agro que se reuniram para apoiar as reformas. Esse foi o objetivo central do Movimento Brasil Verde e Amarelo. Para não ficar ligado a uma ou outra entidade apenas, a gente resolveu criar um movimento para congregar todas as entidades quando os assuntos são convergentes. Isso também é fruto de outras mobilizações que fizemos no passado. Em 2017, na luta contra a injustiça do Fundo Rural, nós fizemos um movimento em Brasília, na Praça Portugal, lá na época, junto, era a UDR, Andaterra e Voz do Campo. Em 2018, fizemos uma mobilização em Brasília chamada Abril Verde e Amarelo, com mais de 12 mil produtores na esplanada dos ministérios, também lutando contra a injustiça do Fundo Rural, uma pressão que fizemos sobre o STF num julgamento que aconteceria na época. Por coincidência, esse julgamento foi no mesmo dia do julgamento do HC do Lula, Então, o movimento acabou tendo também a participação de outros interessados que não só do agro, e em 2019... aí sim criamos um movimento Brasil Verde e Amarelo para apoiar as reformas que o Brasil precisa. No ano de 2020 não tivemos atuação por conta da pandemia e agora em 2021, mais uma vez o movimento Brasil Verde e Amarelo se reúne em Brasília com objetivos outros. Me fala um pouquinho agora da Andaterra. A Andaterra é uma associação de classe que foi criada em 2006 aqui em Santa Catarina, mas com amplexo nacional, com o objetivo de agregar produtores, tanto empregadores rurais, segurados especiais ou pessoas jurídicas, com o objetivo de fazer a defesa do produtor rural perante todas as esferas do poder, tanto executivo, legislativo e judiciário. A Andaterra, nesse período de atuação, tem algumas vitórias significativas, como a desoneração do recolhimento do salário educação, 2,5% sobre a folha, uma redução da ordem de mais de 90% da carga tributária sobre a folha,
derrubamos também a contribuição do 0,2 do Senar, derrubamos a cobrança do Fundo Rural nas exportações indiretas, né? Essas 3 vitórias tributárias muito importantes. No campo de atuação política, a Andaterra foi uma das responsáveis pela resolução do Senado número 15 de 2017, que deu uma grande e importante sobrevida à batalha do Fundo Rural. Com isso, a gente conseguiu eliminar o chamado passivo do Fundo Rural com a decadência. Eliminamos 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Falta ainda 16 e 17, mas estamos no caminho. Atuamos também para impedir a taxação das exportações do agro na reforma da Previdência, né? Foi um trabalho da Andaterra que identificou no texto, com o apoio do deputado Jerônimo Gergen, e fizemos um trabalho de conscientização e participação sobre esse tema, e conseguimos impedir que no texto da reforma da Previdência fosse incluído a taxação das exportações. Enfim, só para resumir, essa é alguma das atividades que a Andaterra faz. Bacana. De que forma que o produtor rural ou entidades rurais podem participar, então, da Andaterra? Da Andaterra, o produtor pode se filiar à Andaterra, né? Ela é uma entidade aberta, o produtor preenche uma ficha de inscrição, essa ficha de inscrição passa por uma análise da diretoria, e se for homologada, aprovada, o produtor então ingressa na entidade, né? Ao ingressar na entidade tem uma contrapartida, que é uma anuidade, que ele paga de acordo com o número de hectares que cultiva, mas automaticamente já tem os benefícios dessas ações judiciais que a Andaterra já ingressou de forma coletiva, e das ações, é claro, que a Andaterra também exerce de forma institucional, né? Hoje a filiação dela, ela é simples, ela é feita através da internet, então a gente tem recebido uma procura até grande de produtores que querem, vamos dizer, participar também dessa entidade. Bacana. Jefferson, há então uma movimentação, né, do Movimento Brasil Verde e Amarelo para que se reúna em Brasília o maior número de produtores rurais e representantes do agro numa data próxima. Eu gostaria que você contasse então para o nosso ouvinte internauta que data é essa e quais são as bandeiras que serão levantadas nesse encontro. Certo. Essa necessidade de fazer uma mobilização no ano de 2021, ela partiu das bases, né? Os produtores provocaram as lideranças, os produtores, tanto nesses grupos de WhatsApp, quanto em conversas presenciais, sempre havia uma provocação por parte das bases. Olha, a gente tem que fazer alguma coisa, o rumo que está indo o país não está certo, né? O que está acontecendo em Brasília, como é que pode o Supremo Tribunal Federal, essas decisões monocráticas, colocarem em liberdade réus confessos, absolverem pessoas que notoriamente são, enfim, que se locupletam às custas do erário. Então, o produtor estava muito preocupado com os rumos do país. E, vamos dizer, num passado recente, há 2, 3 meses, esse sentimento ele ficou quase que incontrolável. E aí várias lideranças do agro, né, senhor Antônio Galvão, Fernando Cadore, Lucas Costa Weber, Sérgio Pitti, várias lideranças que estão à frente de entidades, à frente de sindicatos, Vitor Gaiardo, começaram a receber essa demanda e a gente começou a conversar. Disse, olha, realmente é um momento que o nosso movimento Brasil Verde e Amarelo tem que atuar, porque, do contrário, muitas ações isoladas iriam acontecer no Brasil afora. Então, passamos a ter essa conversa, e também é um sentimento nosso, né? É das bases, mas a gente compartilha, porque a gente é produtor também e não é alheio aos acontecimentos que estão aí ocorrendo no Brasil. E no próximo bloco, o Jefferson continua explicando sobre essa manifestação. Fique por aí. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda.
É bom ou não é, só? Estamos de volta e nesta edição falando sobre a manifestação programada para o dia 15 de maio, que deverá acontecer em Brasília, Distrito Federal. A previsão é que essa manifestação, realizada pelo Movimento Verde e Amarelo, reúna mais de 1 milhão de pessoas, somente na capital federal, mas também irá acontecer em diversas cidades pelo Brasil. Em Brasília, a saída está marcada para as 15 horas, da Biblioteca Nacional em direção ao Congresso Nacional. Jefferson Rocha disse que são mais de 100 ônibus confirmados até o momento e conta com cada vez mais adesões. E sentimos essa necessidade de fazer uma mobilização nacional. Até a data foi sendo protelada, a gente ia fazer isso antes, mas compreendemos a necessidade dessa imunização e da pandemia dar uma arrefecida, e foi o que aconteceu. Hoje nós temos praticamente todos as pessoas acima de 60 anos já imunizadas, né? Abaixo está fora do grupo de risco, então, seguindo aí os protocolos sanitários, a gente achou viável que essa mobilização acontecesse. E o grande objetivo dela, primeiro, é colocar esse sentimento da base, esse sentimento do produtor, que a nossa democracia está em risco, né? Hoje nós chegamos à conclusão de que os 60, 70 milhões de eleitores não estão tendo o seu voto respeitado. Nós elegemos um presidente da República que tem o poder executivo em suas mãos, só que os outros poderes estão tolhendo o direito do presidente exercer o seu papel constitucional. Eu vou dar um exemplo. O presidente da República vai, através de uma medida legal, legislativa, passada inclusive pelo crivo do parlamento, regulamenta uma norma jurídica, como é o caso dos decretos que trataram da legislação da posse e do uso de armas. Uhum. E isso é o sentimento do seu eleitor e do povo brasileiro que o escolheu. E escolheu todo o parlamento para fiscalizar esses atos do Poder Executivo. Se o Poder Executivo dá sinal verde, o parlamento dá sinal verde, como pode uma decisão monocrática, uma pessoa, não é, revogar todo um trabalho, todo um sentimento da população? Então, chegou a hora de nós mostrarmos que quem manda no Brasil são os 200 milhões de habitantes. É a maioria dessa população e não meia dúzia de togados. Isso que eu acho que motivou, vamos dizer assim, essa mobilização. A indignação com decisões que vêm acontecendo por ministros do STF. Em contrapartida, quem que deveria fazer esse papel de freio, de contrapeso, dentro da harmonia entre os três poderes? É o Senado da República. O Senado da República é a Câmara Alta. É a única instituição da República que tem o poder de julgar ministro do Supremo e presidente da República. Então, cadê o Senado? Aonde estão os senadores? Nós queremos chamar a atenção do Senado Federal para que ele assuma uma responsabilidade que foi conferida a ele pela Constituição no artigo 52. Existem pedidos de impeachment lá, de ministros do STF, engavetados. Existe um pedido contra o ministro Alexandre de Moraes com mais de 3 milhões de apoiamentos. Então, não é exercer um juízo prévio de condenação do senhor ministro. Agora, ele tem que ser, pelo menos, julgado. O Senado tem que abrir esse pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes e tem que avaliar as denúncias que lá estão, né? O senhor ministro, por exemplo, tem julgamentos que aconteceram agora recentes, aonde a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, ela mudou de voto no meio do julgamento, na questão da nulidade dos processos do senhor Luiz Inácio, sendo ela, Carmen Lúcia, galgada ao posto de ministra pela escolha do réu que ela estava julgando. Então, na cabeça, olha, do povo em geral, como é que fica isso? Aonde está, vamos dizer, a parcialidade de um julgador desse? Então, são essas questões e um detalhe, né? Isso tudo acontecendo em plena pandemia, né? Isso tudo acontecendo
com todas as restrições que existem, a impressão que passa à população e ao nosso segmento é que, se aproveitando da pandemia, pautaram esses assuntos para que passasse sem reação nenhuma da sociedade civil. Então, é a hora de dar um basta nisso, e no dia 15 de maio nós vamos externar toda esta indignação por parte do nosso segmento. O advogado e produtor rural, representante da Andaterra, Jefferson Rocha, disse que a intenção da manifestação é chamar a atenção da classe política para a indignação dos brasileiros e principalmente o setor agro. Um documento será apresentado com as pautas reivindicadas pelo setor, que será entregue para os representantes da nação em Brasília. Toda a pauta, todos esses itens que nós entendemos serem necessários para que o Brasil volte a caminhar de novo pela ordem e pelo progresso, então nós vamos colocar isso, positivar isso em um documento e protocolar. Ok, você falou que é dia 15 de maio, é um sábado, né? A intenção é de começar a reunir as pessoas ali na Praça dos Três Poderes a partir de que horário? Quanto ao cronograma, né, da manifestação, nós temos, no dia de ontem até veio uma notícia interessante, existe uma manifestação, a Marcha pela Família, que acontecerá no mesmo dia. Como as pautas são convergentes, né, inclusive o movimento da Marcha pela Família tem um apego também para chamar a atenção do Senado da República a colocar um freio nas ações do Supremo, as pautas são convergentes, nós vamos sair juntos, a princípio, da Biblioteca Nacional e marcharmos até a praça, em frente ao Congresso Nacional. Então, é um trajeto no eixo monumental que vai seguir, né, aquele caminho até em frente ao Congresso. E lá, com um carro de som, com algum aparato desses de comunicação, nós faremos aí alguns pronunciamentos, inclusive a leitura desse documento que será entregue, né? Então, é um ato simbólico, mas é um ato importante, que, vamos dizer assim, resume, externa o sentimento hoje da classe agropecuária nacional, que junto com a sociedade civil pretende nesse dia fazer esse ato. Jefferson, eu quero agradecer sua participação no nosso programa. Esse conteúdo ele será apresentado no rádio aqui em Paracatu. Nós estamos a 220 quilômetros da capital federal, e também a várias cidades ao redor, inclusive no leste goiano, como Cristalina e Lusiânia, acompanham também via rádio e também via internet, seja em nosso canal do YouTube ou por algum aplicativo de rádio. Eu te peço então que faça o convite a todos os brasileiros que defendem uma pátria justa, uma pátria que é baseada então na nossa maior lei, que é a Constituição Federal. Exato, Francis. Então vou fazer um chamamento aqui a todos os cidadãos brasileiros do campo e da cidade, para que no dia 15 de maio façam parte desse manifesto, né? Além de nós demonstrarmos o nosso apoio ao presidente da República, nós também vamos cobrar das autoridades constituídas que obedeçam à Constituição, que chamem para si a responsabilidade num momento de crise como é o nosso, que nós vivemos, e o Senado que assuma essa responsabilidade, que está lá no artigo 52 da Constituição, dê encaminhamento àqueles pedidos de impeachment que lá estão contra ministros do STF, e que nós tenhamos, a partir daí, uma harmonia entre os poderes para que o nosso presidente possa trabalhar. E outra coisa, Francis, nesse dia 15 de maio, além desta ação política, nós vamos fazer uma ação social, que é a arrecadação de alimentos, né? Porque hoje nós entramos 2020, Francis, com 12 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Por conta da inconsequência de governadores e prefeitos que decretaram medidas de lockdown absurdas, o desemprego está aí e a miséria que nós tínhamos no Brasil em 12 milhões, hoje está em 23 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Então, nós do agro, que já somos responsáveis por prover alimentos para 1,6 bilhão de pessoas no mundo, nós vamos fazer a nossa parte, pelo menos para tentar mitigar esse problema e fazer uma grande campanha de doação de alimentos no dia 15, que
certamente não é a solução, porque a solução para o problema é geração de emprego, é o Brasil crescer e se desenvolver, mas vai pelo menos minorar esta crise alimentar por que vive alguns dos nossos concidadãos brasileiros, por conta desta inconsequência de governadores e prefeitos que fecharam tudo, sem pensar que o desemprego e que a fome poderiam ter consequências ainda mais danosas do que a própria pandemia. Então, dia 15 de maio, estão todos convidados para fazer parte desse movimento patriótico e solidário que vai tomar conta do Brasil, mas que tem como foco Brasília, a capital de todos os brasileiros. Muito obrigado pela sua participação, Jefferson. Obrigado, Francis. Um abraço e até a próxima aí. Portanto, Produtor Rural, o Paracatu Rural apoia essa manifestação democrática que acontecerá no dia 15 de maio em Brasília. Se você puder, participe, vá até Brasília, Distrito Federal, para participar dessa manifestação. Se não puder, aí na sua cidade mesmo, reúna o máximo de produtores rurais, com tratores, máquinas agrícolas, caminhonetes, picapes. Vista-se de verde a amarelo e manifeste-se no dia 15 de maio aí na sua cidade. Levante aí as bandeiras que o agro sempre luta em favor do setor, né, com relação aos poderes públicos, né, o poder legislativo, o poder judiciário e também o poder executivo. É a sua parte na democracia em prol de todo um Brasil melhor. E o seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. A gente está no YouTube, Facebook, Instagram e em podcast. É só você pesquisar na sua plataforma favorita por Paracatu Rural. Nós também temos o site paracaturural.com. Lá você pode cadastrar seu e-mail para receber as notificações e ainda conferir a variação do dólar em tempo real, além das notícias e informações que a gente publica para você. Paracatu Rural também é apresentado de segunda a sábado pela Rádio Boa Vista FM, 7h45 da manhã. A frequência é 96,5 MHz, se você estiver próximo a Paracatu, para poder receber o sinal pelo rádio. Se não, você pode pesquisar pela Rádio Boa Vista no aplicativo de rádio favorito seu, como por exemplo o Rádiosnet. E o Paracatu Rural também é apresentado na TV Milagro, na antena parabólica, frequência 3.665 MHz. Sou Francis de Oliveira e é sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.